Olá a todos, meu nome é Ricardo Marciano, seja bem-vindo ao Bitstop BR, tá? Lembrando que a gente está tanto no YouTube quanto no Instagram. Bom, hoje a aula é sobre diagrama de casos de uso. Bom, primeiro, o que é o diagrama de casos de uso? O diagrama de casos de uso, ele captura, pessoal, as funcionalidades, os requisitos do sistema usando atores e casos de uso, tá? Essa seria um pouquinho do termo, digamos, técnico, tá? Mas como a gente tem uma ideia mais acessível de fala, tá? A gente vai tentar falar isso com mais simplicidade. Tecnicamente, se a gente fosse falar tecnicamente, a gente poderia dizer que um caso de uso, tá, é uma unidade funcional provida pelo sistema, subsistema ou classe, pessoal, manifestada por sequências de mensagem entre o sistema um ou mais atores, tá? Então, assim, tem a ver com sistemas de atores, tá? Eu poderia dizer tecnicamente que ele representa uma possível utilização do sistema por um ator. Esse ator pode ser uma pessoa, um dispositivo físico, um mecanismo ou subsistema que interage com o seu sistema-alvo utilizando algum de seus serviços. Mas, obviamente, que eu não vou falar isso, mesmo já tendo falado, tá? Então, assim, diagrama de caso de uso, ele provém ali a questão da interação entre ator e sistema. Lembrando que ator foi tudo isso que eu acabei de falar agora, tá bom? Por que a gente utiliza, né, o diagrama de caso de uso? É porque ele consiste em casos de uso que são pessoas ou várias questões estão chamando esses recursos, tá, como atores ou elementos, são, no caso, responsáveis por implementar os casos de uso. Então, assim, os analistas de sistemas, tá, tem pessoal da qualidade, analista de negócio, muita gente está usando o diagrama de casos de uso para poder especificar documentos. E por que isso? Porque o diagrama de casos de uso, pessoal, talvez seja um dos diagramas da UML, um comportamental, obviamente, mais próximo do usuário. Tá? Então, assim, é aquele que você vai ter ali uma facilidade em ter que explicar alguma coisa ou mostrar alguma coisa para um usuário, tá bom? Se bem que nesse período todo aí que a gente vem trabalhando com isso, dando aula, essa coisa toda, tá? A gente ainda vê que essa parte de desenvolvimento de software nada é constante, tá? E está sempre aí em mudança, tá? Então, assim, lembrando o seguinte, tá? Que atualmente esse artefato, no caso, o diagrama de caso de uso, ele é muito utilizado porque permite dirigir todo o desenvolvimento do software. Então, com ele, a gente pode rastrear os impactos, para vocês terem ideia, né, dos requisitos de software e dos demais artefatos que foram criados aí a partir desse próprio diagrama, tá bom? Então, assim, esse artefato chamado de caso de uso, tá, é usado em todo o desenvolvimento através de vários cenários. É uma palavrinha-chave, pessoal, cenários. A gente utiliza casos de uso baseados em cenários. E, obviamente, que por vários membros da equipe de desenvolvimento, tá bom? Então, por exemplo, na criação de arquitetura do software, na análise de projeto físico, na criação de plano de teste, etc. Então, tem muita gente aí, muita analista de sistemas criando aí, usando, obviamente, o diagrama de casos de uso. Principalmente aluno que vai fazer TCC, ele precisa documentar o software, então tá aí uma das ferramentas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, que quando a gente cria um caso de uso, apenas nós estamos nos preocupando aí com o que o sistema deve fazer. Então, assim, caso de uso é uma sequência de interações, é o que eu falo sempre, pessoal, é uma sequência de interações entre o ator, alguém ou algo que interage com o sistema e o sistema propriamente dito, que acontece de forma atômica, né, pessoal, na perspectiva do ator. Então, por isso essa facilidade. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que o diagrama de caso de uso, ele vai se preocupar com o que o sistema deve fazer e não como deve fazer, tá bom? Isso é um dos problemas aí que a gente tem observado. Então,
O que a gente vai fazer então agora é mostrar o nosso conteúdo programático, tá? E nesse conteúdo programático aí a gente vai mostrar aí tudo que a gente tem aí para daqui para frente e começar a entender melhor de fato o que é um diagrama de casos de uso. Então, o que é um diagrama a gente já falou, né? Quando usar, quando a gente tem que obviamente modelar um sistema, tá? Quando a gente tem que implementar algum sistema, e principalmente a partir de levantamento de requisitos. Bom, as vantagens, eu diria que uma das principais vantagens a gente está aqui, uma das principais vantagens do diagrama de casos de uso é a facilidade dele, é a simplicidade. Então, assim, eu vou mostrar para o meu cliente alguma coisa que ele possa entender, não necessariamente que o cliente tenha que entender software, tá? Documentação, mas talvez seja um dos mais fáceis, tá? E sobre componentes de um diagrama de casos de uso, nós temos os atores. O que é um ator? O ator, ele é usado dentro do diagrama de casos de uso, sempre, tá bom? Então, o ator é uma entidade que interage com o sistema. Então, assim, é aquela que a gente chama de entidade, esses elementos, né, do diagrama de casos de uso, tá bom? Então, a gente sabe que o usuário é o melhor exemplo de ator, né? Digamos assim. Um ator, eu já falei, é uma entidade que vai iniciar o caso de uso fora do escopo do caso de uso. Então, assim, pode ser qualquer elemento que acione uma interação com casos de uso. Um ator pode ser associado a vários casos de uso, tá? Então, um ator pode ter vários casos de uso aí, pode ter, obviamente. E a anotação do UML, ela é muito simples, tá? Sobre o que é um caso de uso. Então, depois a gente vai falar sobre, além desses componentes, são os relacionamentos, tá? Os principais: inclusão, extensão, extend, né? Herança, a construção de alguns casos de uso, um modelo e um diagrama de caso de uso textual. Vamos ver se essa aula a gente consegue fazer tudo isso daí. Então, para isso, eu vou voltar aqui e vou pegar aqui o meu o Asta, tá? Eu estou usando o Asta aqui porque tem uma licença dele para estudante, e aí eu vou mostrar aqui o Asta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é muito simples, né? Você tem aqui, File, tá? Ou simplesmente aqui o New, tá? Então o que a gente vai fazer? A partir do momento em que você baixa aí o Asta, você pode utilizá-lo gratuitamente se você tiver um e-mail institucional, se você fizer parte de alguma instituição de educação, tá? Então você tem aqui o New, você tem aqui os diagramas, tá? E no meu caso aqui eu posso escolher qualquer um desses diagramas. Bom, então eu vou em File aqui e vou escolher aqui o File New, tá? E aqui em cima é o novo documento, eu tenho aqui, Diagram. Então aqui você pode escolher qualquer um desses, desde que, qual é o cuidado aqui, né, pessoal? Pro é de versão Professional, não é a versão que eu estou aqui, tá? Ou seja, você teria que ter uma versão Professional para poder utilizar esses recursos aqui, tá bom? No caso que nós queremos, Use Case Diagram, ou seja, diagrama de caso de uso. E aqui eu já falo da nossa primeira entidade, né, pessoal, que é o nosso ator. Então eu vou clicar aqui, tá aqui, ator, tá? Lembrando que um ator pode ser um hardware, pode ser um mecanismo, tá? E geralmente é alguma coisa muito, geralmente são os humanos, as pessoas representam os humanos. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, de cliente, tá? Então observe o seguinte, que toda vez que você clicar no objeto, você tem as suas propriedades aqui do lado, tá? Para todos eles, tá? Todos eles vocês vão ter essas propriedades aqui. Então qualquer um deles, fiquem atentos a isso. As suas propriedades são diferentes, tá, pessoal? Todos eles são propriedades diferentes. Então
Agora eu vou para o meu caso de uso, cliquei, então vou criar um caso de uso aqui, vou criar aqui mais um, vou criar aqui mais um. Então criei aqui os 3 casos de uso e uma coisa, um dos elementos, tá? Então um caso de uso é uma funcionalidade do sistema. Então você tem um cliente, tem um ator, entidade ator, que vai se relacionar com o seu caso de uso por meio de uma associação, elemento de comunicação, tá? Esse elemento de comunicação, ó, vou dar um clique aqui, ele poderia ser qualquer um desses itens aqui. Nós vamos utilizar o primeiro, tá? Vou clicar aqui, ó, que esse primeiro aqui, ele me dá a ideia de dualidade, ou seja, é dupla, é bidirecional aqui, tá? Ou seja, não é um único evento indo para cá ou retornando, são os dois, são ida e volta. Então a mesma coisa eu vou trazer a associação aqui de comunicação, tá? Um relacionamento desse aqui com esse aqui também. Então eu tenho aqui 3 casos de uso, tá? Uma coisa que a gente também utiliza, não é obrigatório, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas digamos que fica mais fácil a visualização, é você criar uma fronteira, tá bom? Então lembrando que você tem todos os elementos aqui, ó, da ferramenta, tá? Esses elementos, eles são universais. Então nesse caso aqui eu vou pegar esse elemento aqui, esse retângulo, ó, e poderia fazer isso. Então eu criei o que a gente chama aqui de fronteira. Elas são um aspecto, digamos, visual, hierárquico, né? Só para poder saber o seguinte, que aqui dentro eu tenho os meus casinhos de uso, tá? Não é um elemento formal, digamos assim, um elemento que você pode... é um elemento opcional, tá? Fica fácil de a gente entender assim. Então tá aqui, eu tenho esses 3 casos de uso, e aí o seguinte, da mesma forma que eu nomeei o meu ator, eu vou nomear o caso de uso, ó. Então eu posso clicar aqui e vir até aqui e dar um nome para esse caso de uso, tá? Por exemplo, esse caso de uso aqui, eu vou chamá-lo de sacar dinheiro. Eu sou um cliente do banco, tá? Aqui em cima eu poderia até colocar o nome de um sistema, tá? Mas aqui um banco sacar dinheiro, tá aí, vou sacar dinheiro. Vocês vão observar que quando eu cliquei aqui, ó, já apareceu. Eu poderia colocar uma definição aqui sobre um breve resumo do que seria esse sacar dinheiro, tá? Depois eu vou usar aqui o depositar dinheiro, depositar dinheiro, e vou colocar mais um aqui chamado consultar. Bom, observem que eu usei o verbo no infinitivo, que é uma questão de etiqueta, tá? Até porque são ações aqui, são atividades, tá? E aí o seguinte, vamos aqui agora falar, seguindo o nosso conteúdo programático, sobre relacionamentos entre casos de uso, tá? Então, vamos ver aqui como é que isso aqui tudo se relaciona. Então, assim, um relacionamento de associação, ele pode existir, tá, pessoal, entre um ator e um caso de uso, tá? Esse tipo de associação é normalmente chamado de como associação de comunicação. Então é isso aqui, ó. Isso é uma associação de comunicação, tá? É por aí. Desde que ela represente uma comunicação entre um ator e um caso de uso. É o que está acontecendo aqui, tá bom? Uma associação é representada com uma linha, que é essa linha aqui, ó, tá vendo, ó, que liga aqui esses 2 pontos de comunicação, tá? Então é isso. Agora, existem 3 tipos, né, digamos assim, inicialmente, de relacionamento entre os casos de uso: o include, o extend e generalização. E a gente vai ver cada um deles. Então vamos pensar aqui no seguinte: eu tenho aqui, ó, essas 3. Então, essa é a forma de a gente simplesmente usar aqui a interação do ator com o caso de uso. Aí você imagina o seguinte, tá? Que eu tenho, para eu poder, eu vou no banco, tá? No caixa eletrônico, por exemplo.
tá? Eu vou sacar um dinheiro, eu vou depositar um dinheiro, eu vou consultar. Para isso, eu tenho que ser identificado, né? Então, eu vou poder aqui identificar cliente. Eu teria um caso de uso aqui chamado identificar. Opa, vou diminuir aqui, tá? Identificar ou identificar cliente, né? Alguma coisa assim, tá? Então, eu vou criar um caso de uso aqui, ó. Identificar o processo de identificação. Vou usar aqui o verbo identificar cliente. Então, o sistema tem que identificar o cliente. Então, uma das funcionalidades é identificar o cliente. E aí o que acontece é o seguinte. Agora, quando é que eu uso aqui, por exemplo, a gente vai para o relacionamento include, tá? Quando eu falo relacionamento include, eu estou pensando no seguinte, ó. Muitos casos de uso, eles podem compartilhar pedaços de pequenas funcionalidades. Por exemplo, sacar dinheiro, essa funcionalidade de sacar dinheiro aqui, ela não acontece só aqui. Para que ela de fato também aconteça na sua plenitude, você tem que executar esse caso de uso aqui. Ou seja, você não consegue ir ao banco sacar o dinheiro sem se identificar, porque ficaria muito fácil, né, pessoal? Então, entenderam o que é o include, tá? Então, esta funcionalidade aqui, ó, que é colocada em separado em outro caso de uso, ao invés de ser documentada em cada caso de uso, precisa ser feita, tá bom? Então, por isso que a gente utilizou aqui esse caso de uso. Então, relacionamentos de include são criados entre um novo caso de uso e qualquer outro caso de uso que utilize esta funcionalidade, tá bom? E necessariamente ela tem que ser executada. Então, por isso a história do include, tá bom? Então, aqui no caso, ó, como é que eu vou fazer então o include do sacar dinheiro para identificar cliente? Já que eu sei que aqui deve existir um include. Por quê? Porque para que eu possa sacar o dinheiro, necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que ser identificado, tá? Eu não posso chegar aqui e fazer isso, ó. Simplesmente escolher aqui uma linha, tá? E trazer, tá? Aqui, ó. Simplesmente isso, que não é associação. Eu posso clicar aqui, a gente vai observar, ó, que tem um mini menu aqui dentro. Olha aqui, ó. Inclusão, olha, include aqui. Aí sim eu vou clicar e vou trazer para cá. Olha lá, include. Perfeito, tá? Perfeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer, para eu depositar dinheiro, eu tenho que me identificar também. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Como ele já, tá vendo aqui, ó, ele já entende, ó, que o último que eu utilizei foi um include, então ele já deixa como padrão include, ó. Olha lá. Perfeito, né? Então, olha aí, eu utilizando o include aqui, pessoal. Esse é o include, tá? Então, isso aí é o relacionamento include, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui, ó, o nome de include, tá? Pronto. Porque aí agora a gente vai mostrar aqui o extend, tá? O extend, por exemplo. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar deixa eu ver aqui. Eu vou criar um extend aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui imaginemos aqui o seguinte, um editor. Eu vou criar aqui outro nome, então, tá? Deixa eu salvar aqui, ó, com o nome de extend. Pronto. Aqui nós vamos ter um editor. Deixa eu apagar esse, eu vou deixar só esse aqui, ó. Então, esse editor, ele vai poder atualizar, não, editar documento, melhor, vamos fazer aqui, editor de artigos, tá aqui. Então, editor de artigo, vai fazer um artigo, então ele pode botar aqui, ó, editar artigos. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Porque agora a gente vai fazer outra coisa totalmente diferente. Então, editar artigos.
Para editar artigos, ele pode, por exemplo, substituir um texto, ou ele pode corrigir um texto, uma ortografia, tá? Então vamos lá, nesse caso aqui eu teria que ter mais 2 casos de uso aqui, tá bom? Então eu vou pegar isso aqui, vou criar aqui mais 2 casos de uso, um aqui e o outro aqui. Um vai ser, sei lá, atualizar texto, tá aqui, e o outro vai ser fazer correção ortográfica, fazer correção ortográfica. Pronto. Isso é um errinho aqui, não. Tudo bem, vamos lá. Então, olha só. Para que o editor, tá? Opa, vou colocar aqui, ó, editar, pessoal. Ó. Tem um errinho aqui, ó. Editar artigos. Para que ele, quando ele vai editar, ele abriu lá um artigo. Tá? Ele está editando lá e está lendo, está fazendo alguma coisa e tal. Ele pode ou não atualizar o texto naquele momento, ou ele pode ou não fazer a correção, tá? Então assim, isso é um editar, ou seja, aqui no caso é um extend, tá bom? E aí, ó, o extend está aqui, ó. Você tem que vir, ó, pegar daqui para cá, olha lá, extend, e a mesma coisa aqui, ó, extend. Então nesse caso aqui, esses 2 casos de uso aqui, eles são opcionais, ou seja, no momento em que eu abro lá um artigo, eu posso atualizar, posso abrir o artigo, ficar com preguiça e fechar, né? Eu não atualizei, ou eu posso abrir o artigo, simplesmente ler o artigo e não fazer nenhuma correção ortográfica. Então são casos de uso opcional. Então, para poder entender o conceito do extend, um relacionamento de extend, ele é usado para mostrar um comportamento opcional, pessoal, comportamento que somente é executado sob determinadas condições, como o disparo de uma mensagem, por exemplo, ou de uma ação, tá? De diferentes caminhos que podem ser executados de acordo com uma seleção feita por um ator. Foi nesse caso aqui, ó. Eu tinha aqui uma ação chamada editar artigos, e nesse momento eu julguei que não há necessidade de eu atualizar o meu texto, tá? Então, um extend, ele pode ser identificado por esse estereótipo aqui, ó, chamado extend, tá bom? Então, ele é muito simples, é quase diferente, né, do include. Então, não tem muito que a gente trocar, não. Mas aí é o seguinte, eu vou fazer um outro aqui, eu vou chamar esse aqui de editor, né? Deixa eu ver se eu já chamei de editor. Chamei de include, né? De extend, Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou pegar um e vou chamar o seguinte, vou chamar aqui de usuário, vou fazer aqui usuário, tá? Eu vou apagar esses demais aqui, porque agora é um outro assunto. Eu vou falar agora sobre generalização, tá, pessoal? Bom, primeiro, o que é uma generalização, ou uma especialização, ou uma herança? Uma generalização entre um caso de uso X e um caso de uso Y indica que X é uma especialização de Y, tá? Então, quando a gente for fazer isso, a gente usa uma seta de generalização partindo do D, né? Ou seja, do X para o Y, ou do Y para o X, dependendo da situação, tá bom? Então, o que acontece com a generalização, pessoal? A generalização como o nome já diz, né? É uma herança, ou seja, um determinado ator vai herdar as funções, tá, de um outro ator. Então, para poder explicar melhor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho, tá? Eu vou tentar representar aqui um diagrama que possa ilustrar essa nossa, digamos aqui, tudo isso que a gente vem falando aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui um ator, vou fazer esse ator aqui mesmo, usuário.
Vou continuar com aquele mesmo exemplo que a gente estava do sacar dinheiro, não sei o que. Então você tem um usuário aqui, tá? Esse usuário aqui, imaginemos num banco. Então, novamente, tá? Eu vou lá sacar dinheiro, tá? São dois casos de uso, né? Eu vou aqui, ó, sacar. Opa! Sacar dinheiro e vou depositar dinheiro. Então tá aí, ó, esses dois carinhas aqui. Bom, aí o seguinte, aquela mesma historinha, né? Para eu poder fazer aqui, aí eu não vou explicar o include novamente não. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: aqui vai ser um relacionamento, né, duplo, tá? De associação de comunicação. Aqui também vai ser, tá? Tá aqui. Bom, o que eu quero mostrar aqui é como é que funciona essa generalização, tá? Ou seja, como é que funciona aqui essa história da herança. Então, assim, quando a gente está falando, pessoal, de herança, tá? Pensa nisso. Alguém que vai herdar alguma coisa de alguém. Herança. Olha o conceito de herança, né? Então, é uma característica, tá? Uma das características aí da OML com atores é a possibilidade de criar herança entre eles, tá? Ou seja, o mesmo que herança, aí são heranças de classes da OML, tá? Mas vamos deixar isso para lá. Então, fazer herança entre atores tem um papel fundamental no diagrama de casos de uso, tá? Por exemplo, nesse caso aqui a gente vai fazer uma movimentação bancária que não é só o cliente que pode sacar ou depositar o dinheiro, né? No caso, o usuário aqui, ó, não é só ele, né, que vai chegar lá e vai sacar dinheiro, essa coisa toda, tá? Então, os próprios funcionários do banco, caixas, gerentes, também podem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um usuário, tá bom? E aí a gente vai dizer o seguinte, ó, aqui os outros, a gente vai entender que esses outros caras aqui, ó, isso aqui vai me ajudar a simplificar o meu diagrama, porque ao invés de eu falar que vou colocar aqui esses três caras aqui, ó, tá? O cliente, vou chamar de cliente. Aqui eu vou chamar de, sei lá, gerente. E aqui o caixa, né? O caixa, olha lá. Então, esses três caras aqui, na verdade, são usuários. Eles podem... E aí, como é que eu vou representar aqui, ó? Observe que aqui agora eu vou usar esse cara aqui, ó. Olha lá, ó. Esse cara aqui, tá vendo, ó? Olha a questão aqui da herança, né? Ó, tá vendo? Você tem outras setinhas aqui também. Olha aqui, ó. Tá vendo? O erro que pode acontecer aqui, ó. Esse caso aqui, se eu fizer isso aqui, você está cometendo um erro cruel. Por quê? Porque isso aqui é uma relação de associação unidirecional. Olha aqui a seta. Então, assim, a dica para vocês é o seguinte, ó. Essa seta aqui, ó, ela não tem nada. A seta da generalização, ela é diferente, pessoal. Essa daqui, ó, é um quadro, né? É uma setona mesmo, tá vendo? Ó? Olha lá, ela toda fechada, é um triângulo. Então, dessa forma aqui, sim, você está criando aqui, ó, uma generalização, tá? Perfeito. E ele já traz até o desenho para você. Eu só estou clicando aqui no momento que eu trago isso para cá. Então, ó, cliquei aqui, ele já traz, ó, ele já organiza tudo para mim. Então aqui sim eu fiz o que a gente chama de generalização. Então se o usuário está intitulado usuário, ator usuário, na verdade, ele saca dinheiro e deposita. Então essas funcionalidades aqui são estendidas para esses três atores aqui, tá? Isso é a herança, pessoal. E tem a herança também entre casos de uso, tá? Então, assim, com isso a gente termina aqui essa parte de relacionamentos. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Uma coisa que
é talvez a maior dúvida dos alunos quando eu estou dando aula disso, e os alunos, a maior dificuldade deles é o seguinte: como identificar os atores e como identificar casos de uso. Por quê? Porque você vai receber um texto, tá? Imagina um problema, levantamento de requisitos. Aí como é que você vai identificar quem é o cliente, quem é o gerente, quem é o caixa, quem é o ator propriamente dito, tá? Então, observar atentamente quem são os agentes que supostamente, pessoal, serão os responsáveis, direta ou indiretamente, pela interação com o sistema. É por aí que você vai começar a ter uma pista de identificar esses atores. O ator principal, ele interage diretamente com o sistema computacional. O ator secundário interage com outros atores, tá? Então essa é uma das dicas. Então assim, você imagina, por exemplo, eu pensar aqui num exemplo, tá? Para a gente montar aí um exemplo para isso. Vamos pensar aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui um Word da vida. Deixa eu ver aqui, um Word, tá? Novo. E vou fazer o seguinte: você imagina, tá? Você fez o levantamento de requisitos, tá? E eu já vou aproveitar, já vou emendar essa aula aqui, que é uma espécie de framework para diagrama de caso de uso textual. Então imagina que você tem que levantar esses requisitos, tem que fazer um diagrama de caso de uso. Antes do diagrama de caso de uso propriamente dito, você pode fazer esse diagrama de caso de texto aqui. Então você pode criar, não tem um modelo, tá, pessoal? Isso aqui não existe um modelo específico, mas você pode criar um modelo, tá? Pelo menos para poder identificar aqui os atores, tá? Por exemplo, eu vou começar a desenhar aqui e vou dar uma pausa aqui, porque senão vai ficar o vídeo ficar muito grande, tá? Bom, pessoal, montei aqui a minha tabelinha, tá? Então isso aqui pode ser, sei lá, número do caso de uso, pode servir como exemplo para vocês. Então o nome desse caso de uso aqui vai ser alugar um veículo ou liberar, né? Liberar um veículo. É isso aí. Então o camarada chegou na concessionária e vai pegar o veículo dele, proprietário. Aí esse proprietário aqui tem que saber o seguinte: quem é o dono desse caso de uso, quem é o responsável, na verdade, por esse cara aqui, né? Então eu vou colocar aqui, eu não vou nem colocar, você nem precisa colocar o proprietário, que geralmente aqui a gente pode colocar até aqui como responsável, fica melhor, tá? Assim, ó, responsável, né? Um dos responsáveis, no caso, eu vou colocar aqui é o vendedor ou é o funcionário X que vai fazer isso. Qual é a versão? É a minha primeira versão aqui, ó, tá? E a data, dia Páscoa, tá, pessoal? Eu fazendo o vídeo, hein? 4 de 2021. E aí, os atores, tá? Opa. Bom, responsável aqui pode ser o funcionário, pode ser o gerente, enfim. Então assim, quem serão os atores aqui, tá? Eu vou dizer o seguinte: é um recepcionista, tá? E o cliente são os dois atores que vão participar aqui do meu caso de uso. Opa, faltou aqui uma. Vamos aqui, recepcionista, pronto. Quais são as pré-condições, pessoal? Tem que ter uma pré-condição, tá? Uma coisa que já deve ter minimamente acontecer aqui, para que isso possa, por exemplo, o cliente já ter pago o carro, ou já está liberado para ele o carro por conta de um financiamento. Então a pré-condição é que ele já tenha resolvido, né, ou pago o carro, independente do tipo pagamento concluído, né? Botar aqui, ó, pagamento ok, ou financiamento
alguma coisa assim. Aí a descrição, tá? O que é a descrição? É o cenário, digamos assim. É o cenário, tá? Na verdade, é uma espécie de cenário. Qual é o cenário? Um cliente vem à concessionária, tá? Para adquirir um veículo. Opa, tá bom? Aí esse é o primeiro item. Então a descrição aqui, ó. Inclusive é bom que a gente faça uma numeração mesmo, tá? Isso é importante. Aí o segundo passo o recepcionista, né? Pode ser, eu vou chamar de balconista. Vou chamar o balconista ou vendedor, não sei. Aí tem que fazer esse mapeamento, tá? O vendedor localiza. Eu acho que quando o camarada chega ali é o recepcionista, não é isso? Recepcionista localiza. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Tá, a palavra tá errada. Recepcionista localiza o contrato, ou o documento. Isso aqui tudo é mapeado, tá, pessoal? Do cliente. Então assim, tudo isso aí é mapeamento, é levantamento de requisitos, tá? São as regrinhas lá. O cliente assina o contrato, né? 4. O cliente assina o contrato ou documento de liberação. E aí o recepcionista, né? Não sei. O funcionário mostra o carro. Um exemplo, mostrar a funcionalidade do carro, essa coisa toda, tá? Bom, e aí existem, além das nossas pré-conceituais, que hoje chama de descrições, né? Ou aqui, pessoal, na verdade, a gente poderia colocar como excepção, tá? Fica, aqui a descrição, ficou melhor, né? Para as descrições. Então aqui, ó, a gente vai falar sobre a descrição, ou seja, aquilo que vai acontecer dentro do fluxo normal, tá, pessoal? Então assim, aqui, ó, pensa naquele fluxo normal, tá bom? Agora, exceções. Vamos lá, o que acontece numa exceção? Por exemplo, o cliente chegou atrasado. O que vai acontecer se o cliente chegar atrasado? Ele vai conseguir pegar o carro dele? Ele tem um horário, né? Então aqui no caso, se o cliente chegou atrasado, ele vai ter que remarcar isso. E se a funcionária dizer que, olha, no caso aqui, você chegou atrasado, você não pode pegar o carro hoje, tá? Você vai ter que remarcar um outro dia. Você tem que ir pro passo 1, né? Sei lá, por exemplo, um cliente vem à concessionária, tem que voltar. E quais são as pós-condições? Caso isso aqui é uma exceção, tá? Ou seja, aconteceu alguma coisa de errado. Então a gente tem que pensar nessas situações. Pós-condições. Aí é o seguinte, aquilo que realmente como é que eu diria? Aconteceu, tá? É o que tem que funcionar. O negócio, ó, terminou o caso de uso. Como é que terminou após essas condições aí? O cliente saiu com o carro da concessionária e feliz, né? Feliz não, só precisa, né? Então tá aqui, ó. É isso. Então pós-condição seria isso aqui, tá? Então você tem aqui uma descrição. Essa descrição a gente pode colocar como fluxo normal,
tá? Ou seja, eu criei aqui um framework, tá? Identificando aqui o nome do caso de uso, o responsável, a versão, a data, os atores, as pré-condições, a descrição, um fluxo de exceção, tá? Esse aqui é um fluxo normal, esse aqui é um fluxo de exceção, e após condições, que é o caso de uso executado, tá? Um detalhe, por que o caso de uso é importante, pessoal? Eu vou acabar a aula porque já está muito grande, 40 minutos. Isso aqui acaba sendo um contrato, tá, do pessoal de desenvolvimento com o cliente, porque essas regras aqui, ó, todas elas foram mapeadas pelo pessoal da área de desenvolvimento junto a funcionários, junto àquelas pessoas que trabalham na empresa, tá? Então, dessa forma aqui, a gente tem um contrato até para poder dizer o seguinte: se alguma coisa aqui estiver errado, o cliente falar assim, olha, não é isso que eu gostaria, aí provavelmente você vai pegar esse documento, tá? Vai ter a assinatura sua e do cliente, e você vai dizer, não, olha, vocês assinaram aqui dizendo que as regras são essas, então se você quiser que alguma coisa seja mudada, você vai ter que pagar por isso, tá? Ou a gente vai ter que mudar o cronograma do projeto, tá bom? Então, pessoal, assim, é isso. Foi para a gente poder ver aqui como é que funciona um pouco do caso de uso. Eu trouxe até a descrição de um caso de uso, tá? Que básico, mas com isso aqui dá para fazer muita coisa. E até a próxima.